web espectadores. Está entrando no ar mais um Feliz Esporte, comigo, Fábio Clóvis, Paulo Gonçalves, como vai, Paulo? Tudo bom, Fábio? E Vitor Eli, como vai? Tudo tranquilo, Paulo, beleza? Tudo tranquilo. Tudo na paz. E começando falando da Série C do Campeonato Brasileiro, a segunda fase acabou pelo grupo 21, o América derrotou o Itubiara por 2-1 no último final de semana, gols do André Gomes, ex-Flamengo, e do experiente Zada cobrando pênalti. O Atlético Goianiense bateu pelo mesmo placar o Volta Redonda. E quem se classificou em primeiro foi o Atlético Goianiense com 13 pontos, seguido pelo América com 10, o Volta Redonda ficou com 7 e o Itubiara ficou com 4, Volta Redonda eliminado, mas o América passou, né, Vitor? A América passou, a América da Tia Ruth, do Trajano, do nosso amigo Chico Santa Cruz também, torcedor do Nequinho. Alex Escobar. Vamos torcer agora para o América. Parece que esse grupo agora, grupo dessa terceira fase, vai ser mais tranquilo do que dessa segunda fase. Tinha o Voltaço, que fez uma boa campanha no Carioca, e o Atlético Goianiense, que se classificou primeiro, atual campeão goiano, mais difícil, né, do que o de agora. Infelizmente, o Volta Redonda se classificou, mas a América vai continuar representando o estado, o futebol do estado do Rio de Janeiro, no grupo 28, junto com o Craque de Goiás, a Ubra do sul do país e Bragantino de São Paulo. A primeira rodada da terceira fase acontece nesse final de semana, com o Bragantino recebendo o Craque e o América recebendo a equipe da Ubra. E falando agora da Série A, que teve a 24ª rodada com os seguintes resultados. O Corinthians bateu o América de Natal pelo placar mínimo, 1-0. O Goiás perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2-3. O Juventude derrotou o Cruzeiro por 1-0. O Flamengo goleou o Figueirense por 4-1. Atlético Mineiro e São Paulo não passaram de um 0-0. O Santos venceu o Internacional de virada por 2-1 e o Grêmio derrotou o Vasco por 3-1 no Estádio Olímpico. E no Maracanã, não tão lotado como ultimamente, o Flamengo bateu o Figueirense de goleada por 4-1, Vitor. 4-1 foi um resultado elástico, o time não jogou para vencer por tanta diferença assim, né? 4-1, parece goleada. Igual no primeiro turno do Brasileiro, o Flamengo perdeu no Sul e também foi um jogo que o Figueirense venceu com placar elástico também, não mereceu vencer por tanto assim. E o jogo feio, o time não jogou tão bem quanto vem jogando ultimamente, o time veio com o time praticamente reserva, sem o Juan, que tem sido o principal jogador do time. O Egídio substituiu a altura, pelo menos, né? Fez uma boa partida. Revelado no Flamengo também, o Egídio, bom jogador. E agora o Flamengo encara o Internacional, né, fora. Vai contar com o retorno de 6 titulares. É importante. O Flamengo começou o gol, fez o gol contra, depois teve o empate no finalzinho, e depois o Obina sofreu e converteu o pênalti, depois o Wilson deu aquela tranquilidade com o terceiro gol, e no final o Paulo Sérgio contou com a ajuda da zaga e fez o quarto gol, decretando o final do placar. O Wilson tem sido o jogador mais constante do Flamengo, né? Fez uma boa partida. Infelizmente voltou muito bem. Já o Vasco não teve a mesma sorte e perdeu por 3-1 para o Grêmio, Paulo. Exatamente, Fábio. O Vasco, assim como o Botafogo, assim como os times cariocas, está sofrendo uma série de baixas por causa do Grêmio. O Grêmio, que não estava muito vindo tão bem no primeiro turno, também por causa da Libertadores e tudo mais. Agora o Grêmio está se recuperando de vez mesmo, está mostrando que é um time que dá para chegar entre os tão falados G4 agora. Então derrotou o Vasco, mais uma vez, o Vasco, perdão, de uma sequência de vitórias, agora perdeu uma, o Vasco não jogou bem na defesa, e que agora vamos esperar o que o time vai trazer de novidade, né? No domingo o Vasco recebe nada mais nada menos que o temido São Paulo, o São Paulo líder do campeonato. O Vasco recebe o Caldeirão de São Januário. Um bom resultado seria nada surpreendente, já que o Vasco faz bons jogos em São Januário, né, Paulo? Exatamente. O último jogo para mim foi uma exceção, porque o Vasco não soube organizar bem a defesa. Acho que sofreu um pouco da falta de entrosamento. Falta de experiência também, uma defesa muito jovem. Com certeza, isso acaba acontecendo. Que tem feito uma boa temporada, bom jogador revelador. E o Vasco até conseguiu jogar bem numa parte do jogo, no segundo tempo ele chegou, mas não conseguiu. Também contou com o erro da arbitragem também, que atrapalhou. Com certeza. O Jorge Luiz merecia ter sido expulso. E o Tuta tá dando passe também para gol, hein? O Tuta, quando encara o time do Rio, sempre joga bem, marcou 3 contra o Botafogo e deu 2 passes para o gol contra o Vasco. O Tuta realmente é um jogador que deixa sua marquinha por onde passa, né? A torcida não costuma gostar do futebol do Tuta, mas ele está sempre lá fazendo os golzinhos dele, escorando a bola ali para o outro chegar e tal. Bom jogador. E nessa véspera de feriado, nessa quinta-feira, teremos mais 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Paraná recebe o Náutico no Durival de Brito. O Botafogo recebe o Palmeiras no Maracanã.
E o Fluminense vai à Ilha do Retiro encarar o Sport. E o Botafogo recebe no Maracanã o Palmeiras, Paulo. Verdade, para o Botafogo que vem numa fase completamente aversa àquela que ele teve no primeiro turno, que foi primeiro colocado durante várias rodadas. Vem numa fase tentando recuperar, o Cuca está tentando recuperar o time, o Cuca que pode sair ainda esse ano, em dezembro, time que não vem desentrosado, que vai sentir a falta de também 5 jogadores importantíssimos para o entrosamento do time, né? O Botafogo vai sentir muita falta, principalmente do Jorge Henrique, suspenso, assim como o Túlio, Leandro, Luciano Almeida. O Túlio não joga mais no e o Brasil. Diguinho. O Túlio foi suspenso. Deu um chute que eu também daria aquele chute que o Leandro merece muito. O Botafogo tem 120 dias de suspensão, mas o Zé Roberto machucado, o Botafogo saiu do G4, do grupo da Libertadores, mas pode voltar com a vitória, seria fundamental, né, Paulo? Com certeza, ainda mais o Palmeiras, que é um time que joga bem fora de casa, vai trazer dor de cabeça pro Botafogo. Mas é o Cuca tentar levar o time a algum lugar, a torcida também não está muito crente, não está muito confiante nesse time não. Vamos torcer, né? Mas... e hoje também o Fluminense vai à Ilha do Retiro enfrentar o Sport. Parada difícil, o Sport já ganhou, empatou com o Flamengo aqui na última rodada, Maracanã, diante do maior público do brasileiro. Parada dura, com certeza. O Renato, que não vai poder estar ali à beira do campo, foi suspenso também pelo Passou o Ruda, meio mundo. O Renato continua suspenso e o Fluminense tem um difícil em ponto. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando da seleção brasileira de basquete, que não conseguiu a tão sonhada vaga para o pré-olímpico, perdeu na semifinal para a Argentina, e no terceiro lugar, que não valia nada, também perdeu para Porto Rico, o basquete, foi disputado em Las Vegas, no pré-olímpico, e teve a vitória dos Estados Unidos, bonita, barbada, e o Brasil estava com esperança de passar. Time que tem time tecnicamente para se classificar, com a vergonha mesmo não ter passado e ter ficado em quarto, ele para Porto Rico ainda. Duas vezes, exatamente. E tem time tecnicamente, o problema é que tem até o Oscar falou, o Thiago. As confusões marcaram esse grupo, o Alan Marquinhos, ele foi cortado por causa de contusão, veio aqui falou que falou um monte de besteira. O grupo não estava unido, estava unido contra o técnico, que o Lula, técnico da seleção, não tinha comando. O Oscar depois declarou que o Marquinhos foi infeliz na declaração, que o Brasil foi uma vergonha não ter se classificado, que o Nezinho não poderia ter deixado de entrar, que o Nenê poderia ter se cortado mais. Falou até o Monsanto que o futuro do Brasil, do basquete brasileiro, seria melhor nas mãos de um técnico estrangeiro, que o nosso basquete estaria defasado. Eu acho uma boa ideia, mas também a gente podia pensar alternativas caseiras. Uma reforma. Para começar pela confederação que está na base. Exatamente. Sei lá, eu acho que até o Oscar podia. O Oscar já está engajado aí na nossa liga de basquete. E eu imagino o Oscar às vezes como técnico, mas é uma boa ideia, um cara que não sei se vai poder dar essa base de técnica, né? mas tem moral. Tem moral. Muita. Muito importante para o basquete brasileiro. O Brasil que vai tentar a tão sonhada classificação ano que vem no Mundial geral, mais difícil, mas a seleção tem sim capacidade, basta entrar no rumo e brigar menos confusão. E essa foi mais uma edição do TV Web Esporte especial, né? Especial, em colaboração com o nosso querido amigo Pedro Stait Baluarte. Amigo e companheiro que nos deixou aqui por ausente por um tempo devido à doença. Adoeceu, mas a gente torce para ele recuperar rapidamente. Pela saúde do nosso querido amigo Balu. Balu deve estar em casa agora assistindo a gente. Abraço, Balu. Abraço, Balu. Abraço. Até semana que vem, que já esteja aqui dando assim, o ar da graça para os nossos web telespectadores. E a gente vai ficando por aqui, ponto final. Até a próxima conexão. Até lá.